Para que o nosso joelho seja estável e que a nossa articulação e o nosso passo seja firme, o nosso joelho tem duas estruturas super fortes que vão ligar o osso da coxa com o osso da perna, o fêmur, a tíbia. Eles são chamados ligamentos cruzados, o anterior e o posterior. Eles servem para segurar um osso sobre o outro e não deixar que ele escape, que ele fuja debaixo do outro. Devido à frequência e à incidência muito maior de lesões do ligamento cruzado anterior, nós vamos nos concentrar nessa estrutura e nesse tipo de lesão. Nesse vídeo eu vou explicar o que fazer quando ele romper e como a evolução da medicina nos permite tratar essa lesão. Para quem não me conhece, meu nome é Alan Assunção, eu sou ortopedista e traumatologista. E a minha missão com esses vídeos é passar informação de forma clara e simples sobre ossos, articulações e doenças osteomusculares. Essa lesão acontece quando temos um entorse do joelho. É uma lesão traumática. É muito parecida com o mecanismo que ocorre para a lesão ao menisco, que nós falamos algumas semanas atrás. Inclusive, é muito comum a associação dessas duas lesões. E pode ser necessário, e é comum nós operarmos para resolver as duas situações numa mesma cirurgia. Mas hoje deixa eu falar sobre lesão do ligamento cruzado anterior e como reparar esse tipo de lesão. A rotura do ligamento cruzado anterior, como eu falei, ela é traumática. Ocorre quando giramos ou torcemos o joelho com o pé travado no chão. Pode ocorrer também quando existe contato direto com dois pés durante uma partida de futebol, como por exemplo uma dividida. Outros pacientes vão lesar quando eles fazem a aterrissagem de um pulo. Isso vai acontecer em alguns esportes, como vôlei, basquete, ou em alguns trabalhos, quando a pessoa tem que pular de uma certa altura até o solo. Existe uma alta incidência em mulheres e a causa está relacionada com uma coisa chamada discinesia coxa-quadril, que é quando a musculatura da coxa e do quadril estão agindo em tempos levemente diferentes. Geralmente vai acontecer uma angulação em valgo, que é quando o joelho tende a se tocar, e isso acontece com mais frequência na aterrissagem de certos esportes, como vôlei, como eu falei, e basquete. A rotura ainda pode ser total ou parcial quando só uma parte desse ligamento é rompido. Um dos exemplos que eu dou é de um amigo pessoal meu que rompeu o ligamento cruzado anterior. Ele estava jogando bola e num certo lance da partida ele ficou com o pé travado no chão, ele estava com uma chuteira, e quando ele rodou o corpo, ele fez um entorse do joelho, ele escutou um pop, né, um barulho no joelho, ele sentiu e escutou um barulho no joelho. E de imediato ele já caiu e não conseguia mais mexer o joelho. Ele conta que quando ele caiu, já caiu com muita dor, ele não conseguia esticar ou dobrar mais o joelho, não conseguia pisar mais no chão. Teve um inchaço quase que imediato, em questão de minutos, já estava bem cheio, bem inchado o joelho. Então o pé travado e você girando o corpo é uma das formas mais comuns de se lesar o ligamento cruzado anterior. Eu conto já o resto do caso. Então, quando temos uma pessoa que rompe o ligamento, a grande maioria das vezes ele sabe exatamente o momento que ele rompeu o ligamento, ele lembra do momento do entorse. Em 90% dos pacientes nós temos aquele pop, que é tanto audível, ele escuta, às vezes as outras pessoas que estão do lado escutam, e ele sente uma dor muito forte, muito intensa e aguda no joelho. Ele vai perceber que vai ter um inchaço quase que imediato. O ligamento é vascularizado, ou seja, ele tem um vaso que passa no ligamento que é rompido junto no trauma. E esse vaso sangra para dentro do joelho e faz esse inchaço. Depois de alguns dias, isso pode ser mais rápido, menos rápido, a pessoa vai começar a sentir uma sensação de falta de estabilidade. Ela vai sentir que o joelho dela está frouxo, está sem firmeza, parece que está solto. Nós chamamos isso de instabilidade articular. E é exatamente essa sensação e essa instabilidade que vai indicar o tratamento cirúrgico, independente se a lesão é completa ou se a lesão é parcial. Se há instabilidade, há indicação de tratamento cirúrgico. Eu imagino que você deve estar pensando qual a função do ligamento. Pois bem, a função dele é dar estabilidade para o joelho, é não deixar os ossos, que é o fêmur e a tíbia, escaparem e ficarem soltos. Falando de uma forma mais popular, ele amarra, ele dá firmeza ao joelho, ele não deixa escapar o joelho, mantém uma relação de proximidade entre um osso e outro e faz com que o funcionamento do joelho
ocorra de forma perfeita e sem frouxidão, sem instabilidade. Uma pergunta que me fazem: sempre precisa operar? Eu vou responder dizendo o que acontece se a gente não operar. Imagine se você tem uma máquina que ela é delicada, mas mexe com carga. Ela é idealizada para funcionar durante 80, 100 anos com uma manutenção mínima. Aí, por alguma coisa que acontece, você quebra uma pecinha ou você solta uma pecinha e aquela máquina começa a trabalhar solta, frouxa, com uma certa folga. O que vai acontecer? Ela vai ficar com jogo, vai ficar realmente frouxa, os parafusos vão começar a se soltar e com o tempo essa máquina vai falhar. Pois bem, a lesão do ligamento cruzado anterior vai fazer o mesmo efeito dentro do joelho. Ele vai ficar trabalhando com uma folga, frouxo. Com o tempo ele vai doer, ele vai inchar, ele acaba sobrecarregando outras estruturas e deixando essas outras estruturas muito mais suscetíveis a lesões. Ele vai causar inchaço, falta de movimento e no final, cerca de 10 a 15 anos, ele vai levar a uma artrose e um desgaste precoce. Então eu respondo, se o paciente quiser caminhar normal, praticar esportes e não ter problemas no futuro, ele deve operar. Ele não é obrigado a operar, mas eu vou recomendar e orientar que ele opere. Alguns pacientes mais idosos, com menos demanda de carga no joelho, aí sim a gente pode tentar algum protocolo. Afinal de contas, ele geralmente carrega menos peso, não é um paciente obeso, ele caminha menos. Então a tendência desse joelho desgastar e ficar muito ruim é menor. E assim a gente consegue tratar de forma conservadora com um pouco mais de sucesso. Uma outra situação é quando o paciente tem uma ruptura do ligamento cruzado anterior e quando você faz os exames você percebe que ele já tem um joelho bem estragado, bem judiado. Então muitas vezes você querer fazer a cirurgia desse ligamento cruzado ou até do menisco, isso pode trazer uma situação mais grave, ele pode apressar o desgaste, apressar uma artrose. Então, muitas vezes, nós não vamos fazer a cirurgia do ligamento cruzado anterior e podemos considerar outros tipos de tratamento ou, eventualmente, até outros tipos de cirurgia. Algumas pessoas pensam que o ligamento não é muito importante, eles não dão muita bola. Geralmente, a cultura popular dá muito mais valor para uma perna quebrada ou uma lesão de um músculo ou de um tendão em um jogador, por exemplo. Não se tem muito consciência da gravidade que é lesar um ligamento cruzado anterior. Eu recebo vários pacientes no consultório que tiveram uma lesão no ligamento cruzado anterior há algum tempo atrás, alguns anos atrás, e não deram muita importância. E agora eles se apresentam com uma instabilidade grave e já com várias lesões associadas àquela lesão ligamentar. Muitas vezes de cartilagem, lesões de menisco ou início de uma artrose. Eu lembro bem, comento sempre no consultório e dou esse exemplo de um paciente, ele veio comigo aos 32 anos, mas quando ele lesou o ligamento ele tinha 18. Na época, um outro médico tinha indicado a cirurgia para ele, mas ele preferiu não operar. Quando ele chegou aos 32 para mim, realmente o joelho dele já estava bem ruim. Ele não conseguia mais correr, ele não conseguia trabalhar mais, a profissão dele exigia que ele trabalhasse agachado, ele não estava conseguindo mais. Ele não conseguia mais caminhar 100 metros e não conseguia nem brincar com o filhinho dele que tinha 4 anos de idade. A criança queria jogar bola com o pai e não conseguia mais. Quando a gente foi examinar, eu percebi que o joelho dele já estava bem frouxo. Então ele tinha mais lesões ligamentares do que só o cruzado anterior. Um exame de ressonância demonstrou que ele tinha um monte de lesões de cartilagem, os 2 meniscos, que são os amortecedores do joelho, já estavam bem estragados, ou seja, o sujeito estava com 32 anos e o joelho dele estava completamente comprometido. E do ponto de vista de possibilidade de reparo e de recuperação, praticamente zero. E agora você lembra daquele outro caso de um amigo meu que teve uma lesão no futebol? Na época ele veio para consulta, nós determinamos que ele tinha uma lesão do ligamento cruzado anterior no exame físico e na ressonância. Eu indiquei cirurgia para ele, foi operado, ele fez toda a parte de reabilitação, depois ele fez um programa de retorno aos esportes, ele foi bem obediente, ele voltou a trabalhar. Ele é policial e ele pratica artes marciais. Ele é faixa marrom hoje, ele treina todo dia, ele trabalha,
treina, pratica esportes, participa da família, sem problema nenhum, ele nem lembra que um dia ele operou o joelho. É muito importante a gente dar uma paradinha no papo aqui para deixar uma coisa bem clara. A cirurgia é muito importante, mas a reabilitação também. Não adianta você fazer uma cirurgia por vídeo, uma técnica maravilhosa, americana, francesa, usar uma pinça australiana, botar um parafuso bioabsorvível e quando você vai fazer a reabilitação, você vai fazer fisioterapia 1 ou 2 vezes por semana, ou você vai faltar, ou você não vai cuidar do teu curativo, ou você não vai voltar na visita médica quando solicitado. Muitas vezes esse comportamento vai te prejudicar no resultado final. Eu pessoalmente desenvolvi um programa de acompanhamento onde nós temos vários profissionais que estão de forma integrada, supervisionando e observando a evolução desse paciente. Nós vamos ter o paciente sob uma tutoria, uma supervisão e nós vamos dar o direcionamento adequado para que esse paciente tenha todo o sucesso possível. O bom resultado ele acontece quando o paciente faz tudo correto. Quando eu consigo, de forma intensiva, dar esse acompanhamento para ele, a probabilidade de dar certo, de ele ter um bom resultado é muito maior. A cirurgia da reconstrução ligamentar ela é feita hoje por vídeo, cirurgia chamada videoartroscopia. É uma cirurgia na qual se utilizam pequenos cortes, pequenos pontos de acesso, no qual um deles entra uma câmera e essa câmera vai me dar a visualização da parte interna do joelho e pelo outro corte entra um instrumento que vai fazer o trabalho dentro do joelho. A cirurgia se inicia com a retirada do enxerto dos tendões. Então nós vamos tirar 2 fitas de tendões, as quais são dobradas em 4, ou em 5, ou em 6, dependendo da técnica que você usa, que vai substituir o ligamento antigo que está rompido. Depois de removermos com um vídeo o remanescente rompido do ligamento cruzado anterior, e através da realização de túneis dentro do osso, nós vamos substituir o ligamento que estava rompido por esse enxerto preparado com os tendões que foram previamente retirados. Essa fixação acontece com parafusos e a cicatrização disso tudo vai acontecer em torno de 4 a 6 meses. Eu queria agradecer por você assistir mais um vídeo com a gente. Se você tiver dúvidas ou sugestões, por favor, deixe nos comentários, quem sabe não vai virar uma próxima pauta. Tchau, até mais, até o próximo vídeo.